Paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma vez gravando de casa. Houveram alguns empecilhos, né? A gente não pôde gravar na igreja hoje, mas estamos aqui gravando de casa, fazendo a nossa parte, e espero que possamos estar ajudando os irmãos aí em meio a essa quarentena. É isso. Vamos orar para iniciar o culto, para iniciar o louvor, e vamos lá. Meu Deus, nosso Pai, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui no Senhor Jesus mais uma vez, reunidos, meu Pai, para nos alimentar mais uma vez da Tua palavra, do louvor e do conforto e da paz que o Senhor pode trazer para as nossas vidas. Nos abençoe, meu Pai, nos proteja, nos traga segurança e nos ajude a nos mantermos bem, a nos manter bem durante essa quarentena, para que tudo corra da melhor forma possível, debaixo da permissão do Senhor e principalmente da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Calor deste lugar.
Queridos, graça e paz. Tudo bem? Como tem passado? Como tem sido os dias? Mais um encontro, mais um momento de adoração, mais um momento de reunião com a Igreja de Cristo na cidade. E nós estamos felizes com o Senhor pela oportunidade de estar comunicando o Evangelho, a palavra ao seu coração. O desejo nosso no dia de hoje é o que a graça do Pai Eterno seja derramado sobre o seu coração, sobre a sua vida, e que você esteja feliz com o Senhor, mesmo diante de tantas tribulações, de tantos problemas, a cidade, o mundo parado, acuado com um vírus que tem trazido transtornos de diversas naturezas. E hoje nós vamos falar sobre um desses transtornos, E eu espero que você esteja com seu coração atento, com a sua mente atenta para aquilo que o Pai Eterno, através da minha vida, vai falar ao seu coração. Mas antes de iniciarmos a palavra, eu gostaria de pedir a vocês a cooperação, a colaboração com o nosso canal, dando seu like, se inscrevendo e indicando esse canal para abençoar muitas vidas. Então você é o nosso convidado a fazer isso. Amém? Eu quero te convidar nesse momento para uma breve oração para colocarmos diante do Pai as nossas vidas. Você pode orar comigo? Eu queria que você fechasse os seus olhos ou ficasse como você quiser, sentado, em pé, mas em sintonia com aquilo que eu estou falando ao Pai Eterno. Amém? Pai Eterno, Pai de misericórdia, somos gratos, Senhor, pelo cuidado das Tuas mãos sobre as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que nesta noite o nosso coração possa estar ligados ao Teu coração. Que o nosso grau de aprendizagem, Senhor Deus, seja grande acerca de diversos temas. E hoje nós escolhemos um tema que está sacudindo, ó Deus, o coração, a mente dos seres humanos. Nos ajuda ungindo a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, para que tão somente a Tua graça seja comunicada aos nossos corações. Ser com cada ouvinte, Senhor, abençoando suas vidas, gerando livramento, gerando consolo e paz. Aquelas pessoas que têm perdido entes queridos, Senhor Deus, que o nosso entendimento, só o poder do Teu Espírito para derramar um bálsamo seguro, para que eles possam entender que não foi e não é de forma alguma o desejo do seu coração a morte, mas os homens criaram um meio, ó Deus, de exterminar a sua própria vida. E temos entendido que o que está acontecendo faz parte, ó Deus, de uma ação humana na terra, uma ação da desobediência, gerando mal sobre si mesmo. Mas o nosso entendimento é que o Senhor está vivenciando conosco esse momento, nos sarando, nos curando, nos protegendo, nos auxiliando a passar por esse momento e permanecer firmes diante de Ti. Ser com tudo aquilo que vai ser, ó Deus, colocado aqui diante dos nossos amigos, diante dos nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, de 15 a 17. Nos diz assim. Amém. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
Uma palavra forte, mas é uma palavra contemplativa. É o momento de avaliarmos como tem sido a nossa esperança, a nossa expectativa no Pai Eterno. Esse tempo que estamos contemplando, chamamos de isolamento social, distanciamento social e quarentena. Será que você sabe o que é isso? Ou melhor, você tem avaliado as consequências desses três termos, dessas três condições que os seres humanos estão vivendo hoje? É sobre isso que eu quero falar no dia de hoje ao seu coração. E o tema que eu quero abordar é ansiedade e sofrimento. Ansiedade e sofrimento. Vamos começar por isolamento social. Isolamento social é um comportamento no qual o indivíduo deixa de participar voluntariamente ou não de atividades sociais em grupo como trabalho e entretenimento. É um fenômeno geralmente observado na população idosa, sem tetos ou grupos com pouca mobilidade. Entretanto, não é limitado a estes, podendo ser observado por outras faixas etárias, grupos sociais e em grandes cidades, onde o contato social teoricamente é maior. Fatores como doenças físicas, ideologias de preservação e doenças psicológicas podem influenciar o surgimento do isolamento social, que é definido como a falta de contato e interação sustentada com indivíduos de instituições que representam a sociedade predominante. Então, isso é um isolamento social. Quarentena. Quarentena é a restrição da atividade ou separação de pessoas que foram presumidamente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes, porque não foram infectados ou porque estão num período de incubação. Distanciamento social. O distanciamento social é a diminuição da interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade da transmissão de vírus. É uma estratégia importante quando há indivíduos já infectados, mas ainda assintomáticos, que não se sabem portadores da doença e não estão em isolamento. Esta medida deve ser aplicada especialmente em locais onde existe transmissão comunitária, como é o caso do Brasil, quando a ligação entre as pessoas já se pode ser rastreado o isolamento das pessoas expostas insuficientemente para frear a transmissão. E bom, essa aqui é só uma ideia para que possamos entender o que está acontecendo conosco. Esses três termos definem a nossa condição atual. Estamos distantes das pessoas, estamos isolados das pessoas, estamos vivendo um período onde todas as nossas atividades elas foram suspensas, ou quase todas. Temos só algumas chamadas atividades sociais. Antes de dar continuidade à nossa proposta nesta noite em si, eu quero deixar claro um assunto, já que vamos falar aqui sobre ansiedade, e sofrimento, que são dois temas da área da psicologia, Ansiedade e sofrimento, mas também da área terapêutica. E alguém pode até questionar, será que um teólogo teria condições de explanar sobre esses assuntos? Então vai a nossa orientação. Durante 5 anos atrás eu comecei uma nova etapa na minha vida, de formação profissional. Eu sou bacharel em teologia pelo Seminário Batista da Bahia, onde fiz a minha convalidação na Faculdade Batista Brasileira, mas também busquei outras formações, que todas elas a fim de que eu pudesse ter melhores e maiores ferramentas para dar suporte à igreja. Então, eu sou profissional coach, sou mestre coach, tenho a minha formação, a minha pós-graduação positiva voltada para o coach, sou formando em neurociência clínica, tenho também a minha formação em hipnose clínica científica pela Omni, uma das maiores escolas de formação de terapeutas integrativas no mundo,
E com isso me habilita a tratar desses assuntos e também a tratar de pessoas, né? Então, hoje eu quero tratar de um assunto que também é da minha área, né? Da área terapêutica. Eu sou terapeuta holístico, né? Integrativo. Utilizo não só a hipnose, mas como outros métodos para tratar, né, de forma breve algumas patologias auxiliadas às demais ciências, como a psicologia, né, a psiquiatria. Então, nós estamos hoje agregados, né, juntos, integrados, uma melhor condição ao ser humano de se livrar, né, dos seus traumas, das suas patologias, amenizando o sofrimento humano. Quando eu tomei essa iniciativa de estudar algo fora da teologia, que eu já sou pastor há 25 anos, formado há 27 anos, né? Então isso me deu vamos falar assim, abriu algumas outras janelas para que eu pudesse observar em ângulos diferentes o mesmo problema. Então hoje nós temos a condição de dar esse suporte à Igreja de Cristo, né, diante de um processo terrível chamado isolamento, né, distanciamento e quarentena. Para muitos de nós, vamos dizer assim, conscientemente nada está acontecendo. Mas se dentro das nossas casas estivesse uma câmerazinha, né, filmando 24 horas as nossas reações, nós iríamos entender melhor o que de fato está gerando dentro dos nossos corações, né? Então, falando isso, eu quero pensar o seguinte: quando passamos as medidas restritivas, que são essas três que nós falamos, né? Do ponto de vista consciente, todos nós, ou a maioria de nós, temos uma percepção de segurança. Entretanto, precisamos avaliar uma outra camada, ou seja, o que tecnicamente está acontecendo conosco. Esse direcionamento, né, dos nossos sistemas de alarme, é importante falar que o nosso cérebro, ele tem diversos sistemas de alarme. Então, quando nós entramos em quarentena, quando nós entramos no distanciamento e no isolamento social, ainda que não queiramos, o nosso cérebro está disparando diversos sistemas de seguranças, né? Porque a massa que nós temos aqui dentro do nosso crânio, ela tem, né, milhões de neurônios, ou seja, células que trabalham dando manutenção à vida. E essas células, elas auxiliam por meio químico, por meios químicos e elétricos, a formação do pensamento, do sentimento, a partir de tudo aquilo que nós estamos coletando no mundo interno e também no mundo externo. O que estamos coletando hoje do mundo externo vamos dizer assim, especificamente é a pandemia, né? Mas a pandemia está trazendo diversos transtornos de comportamentos. E esses transtornos precisam ser avaliados porque quando terminar a quarentena, eles serão mais visíveis. Porque as sequelas vão ficar, né, no nosso comportamento, no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional e alguns também no corpo espiritual. Então, essa camada que nós não estamos enxergando, ela é chamada de ação do cérebro, querendo ou não, nos proteger. O cérebro, ele é um pouco danoso. Ele entende que está nos protegendo, mas ao mesmo tempo está gerando, né, outros sintomas, como por exemplo, um agente, né, patológico invade o nosso corpo, o sistema de imunidade, né, o sistema vai lá e começa a tentativa de resolução daquele problema. Não conseguindo, ele vai gerar o processo de inflamação. Conseguindo matar, que bom, não conseguindo matar, esse processo de inflamação também pode matar o corpo humano. Então é mais ou menos assim. A mente também precisa ser cuidada. Assim como estamos cuidando do corpo físico nesses dias, se alimentando bem, suplementando, aqueles que podem praticar exercícios físicos, mas muitos de nós não estamos cuidando da nossa mente. Muitos de nós não estamos cuidando das nossas emoções, o gerenciamento das nossas emoções, porque muitos não sabem, não conhecem, não existem estudos mais específicos para o cuidado da mente, ou muitos não têm o que nós chamamos de acesso. Então, quando estamos vivendo
esses 3 procedimentos que nós citamos em cima, né, anteriormente, o nosso cérebro começa a gerar o que nós chamamos de sistemas de segurança para a manutenção da vida. Ou seja, o cérebro está antecipando que há uma possibilidade da exterminação da vida. E por essa possibilidade de exterminação da vida, eles começam a acionar diversos recursos que nós temos, que chama recursos de proteção, que ao mesmo tempo, mais tarde, ele vai gerar um recurso de destruição também, porque o cérebro iniciou um processo de proteção, mas ele não sabe quando ele pode parar de gerar todos esses recursos. E esses programas de sobrevivências, eles geram essas patologias que vamos tratar hoje, na tentativa de resolver os problemas tanto internos quanto internos. E os problemas mais comuns que eu quero tratar hoje são os transtornos de ansiedade. Nós vamos fazer a aplicação da palavra, porque esta palavra que lemos, ela é fundamental para o entendimento disso que nós vamos falar. Existem diversos tipos de transtornos de ansiedade. O transtorno de pânico, fobia específica, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizada. Para não ficar muito complexo, eu só quero falar sobre esse transtorno de ansiedade generalizada, que ela é caracterizado por preocupação persistentes ou sentimentos de ansiedade, ou sentimentos ansiosos. É o que está acontecendo conosco. Então essa percepção da preocupação persistente, todos os dias nós estamos acordando com noticiários, com familiares falando, ou então pensando de forma persistente naquilo que está acontecendo conosco. E essa ansiedade, ela está voltada para aquilo que vai acontecer amanhã. A preocupação, persistente, sem entendimento do que vai acontecer amanhã, tem gerado em nós um quadro que, vou te falar uma coisa, mais tarde será uma preocupação se não cuidarmos hoje. Com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de ter aquela sensação de algo ruim está acontecendo ou vai acontecer. Os sintomas incluem mais ou menos as inquietações, irritabilidade, tensão muscular, dificuldade de concentração e alteração do sono. Então, com a instalação desse estado de observação que nós estamos vendo no país e no mundo, isolamento social, quarentena e também o distanciamento social, isolamento social, distanciamento social e quarentena. Essas observações já deixou o ser humano até com a sua fé abalada. Até a sua fé está abalada. E o que é que eu tenho visto com isso? Vamos entrar agora diretamente no nosso tema, na nossa real preocupação e orientação para a Igreja de Cristo. O que eu tenho visto que alguns cristãos têm divulgado que religiosos, crentes ou pessoas espirituais não serão acometidas por tais patologias. A nossa palavra nesta noite é uma segurança para aqueles que estão apresentando sintomas, visto que uns são mais resistentes do que outros, e os resistentes têm uma velocidade de julgamento, às vezes até de menosprezo da fé alheia, ou uma insensibilidade espiritual que nos leva para o fundo do poço. Somos menos espirituais ou menos religiosos ou desprovidos da graça do Pai. Eu quero te levar ao entendimento que nós, cristãos, religiosos e espirituais, permanecemos sendo seres biológicos. E como seres biológicos, nós estamos abertos biologicamente para invasão de diversos patógenos, de diversas agressões, como, por exemplo, a principal tratada hoje é a Covid-19, a enfermidade causada pelo coronavírus. Então, será que um cristão não pode ficar doente? Esse é um dos temas mais complicados da fé cristã, porque se não for tratado com
com qualidade e segurança, eu posso ferir aquele que tem mais fé e que diz que não vai ficar doente nesse momento. E posso ferir também aquele que já está doente e achando que Deus não está tomando conta da sua vida. Ou aqueles que tiveram entes queridos que morreram e estão naquele desespero achando que Deus não esteve com a mão sobre ele. Irmãos, a primeira coisa que precisamos compreender é que não foi o Pai Eterno que criou essa doença. Ok? Não foi desejo de Deus a inserção desse vírus na Terra. Né? Quando ele criou o mundo, é muito claro, criou perfeito. E a perfeição do mundo criado foi colocado diante de um homem que foi muito mais que perfeito. E esse muito mais que perfeito ganhou a sua própria autonomia. E hoje nós estamos vivendo a autonomia da desobediência. Então, o cristão religioso espiritual não muda suas características biológicas. Você pode anotar isso aí, porque se alguém falar para você que crente não pega Covid-19, não fica doente, você vai dizer, olha, eu, enquanto cristão ou religioso, eu não mudei as minhas características biológicas. Eu permaneço sendo um ser biológico com aptidão para ter inúmeras enfermidades. Né? As patologias ou contaminações, ela infecta seres biológicos. Seres formados a partir de célula como uma unidade de formação gerencial do corpo. Eu preciso compreender isso para me afastar, quem sabe, do fanatismo, quem sabe de uma negação da realidade. A morte é a forma natural da não existência. Logo, todos os seres biológicos um dia morrerão. Né? Então, esse texto, ele faz uma abordagem para a gente no sentido de ter o nosso sofrimento direcionado para as coisas certas. Então, muitos cristãos estão sofrendo hoje porque estão assistindo lives onde, quem sabe, o preleitor, o pregador e outros têm motivados, né, as pessoas a, quem sabe, até não usar máscaras, não se isolarem de forma inteligente, né, e está assim nas ruas dizendo que não vai pegar a doença, e Deus vai proteger e tal. Não resta dúvidas que Deus protege. Não resta dúvidas que estamos debaixo da proteção de Deus. Mas não resta dúvidas também que nós somos seres biológicos. E como seres biológicos, estamos suscetíveis a diversas enfermidades. Se não fosse assim, crente não morreria de câncer, tuberculose, depressão, ansiedade, fobias, e assim vai. Se formos analisar, né, a quantidade de cristãos que estão usando medicamentos para conter a sua saúde mental, outros estão já internados, ou outros já não estão mais em condições de vivenciar na sociedade de forma natural, é muito grande. Eles não deixaram de ser cristãos. Né? Não deixaram de ser cristãos. Agora, por que foram acometidos por essas patologias, por essas enfermidades que estão ocasionando um gerenciamento, vamos dizer assim, destrutivo no seu corpo? Amados, nos últimos dias, os nossos cérebros têm desenvolvido e gerenciado diversos sistemas de proteções, desencadeando diversas patologias, né, percebidas. E às vezes não percebidas. Entretanto, quando eu não as percebo, não significa que elas não estão lá. Eu tenho repetido isso algumas vezes para algumas pessoas. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba o que está acontecendo comigo, mas está acontecendo. O nosso cérebro, ele gerencia tudo o que acontece conosco e também aquilo que potencialmente pode acontecer. Então, às vezes, né, não entendo o que o meu cérebro está fazendo. Mas o que é que ele está fazendo? Ele está tentando encontrar soluções, certo? E claro, como cristãos, religiosos e espirituais, nós vamos interagir com as informações que estão armazenadas dentro da gente, dentro das nossas mentes. Né? Alguns encontrarão soluções.
porém para outros será um momento muito intranquilo na sua própria existência. Nós temos lidado com as informações diretas da Bíblia, né? Como, assim, a nossa visão hoje é como se, quando eu analiso informações da Bíblia, eu me enxergo como um péssimo aluno secundarista, que só estamos estudando para mudar de fase e nos conectarmos com o Pai. Isso não está existindo. Né? Ou seja, quando eu leio a Bíblia, eu não posso me considerar um aluno secundarista que estuda para passar. Só estuda para passar. O que nós temos visto hoje na escala evangélica, né, cristãos ou protestantes, é que até parece que as informações geradas aqui na Bíblia não está me levantando, me acordando dos problemas com exatidão, com tranquilidade, com transparência. Porque basta alguém dizer algo que não existe, né? Como, por exemplo, que crente não fica doente, todo mundo acredita. Mas esquece que o próprio Cristo denunciou que nesse mundo teríamos aflições. E o contexto de alguns discípulos que ficaram enfermos e que foram aconselhados a tomar algum tipo de medicamento. Irmãos, nós temos que olhar as informações da Bíblia como pessoas criteriosas, que têm analisado de forma correta e apresentado ao mundo a melhor solução que o mundo precisa, que é o conhecimento de Cristo. Né? Cristo disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Irmãos, a Bíblia nos leva a essa ligação espiritual, unidade, cumplicidade e existência. Né? As razões de estarmos assim, vivendo inseguros, as razões de estarmos com medo da morte, as razões dos nossos sofrimentos, né, diante daquilo que é tão somente por não ter lido a Bíblia direito. Né? É sério, é por não ter lido a Bíblia direito. Né? Vou continuar perguntando, porque antes da pandemia ninguém estava vivenciando um sofrimento tamanho. Mas se nós estamos sofrendo, né, como deveríamos sofrer? Se o julgamento chega primeiro para os cristãos, religiosos ou espirituais, vamos pensar assim, porque são assim, preocupados com aquilo que está escrito na Bíblia, como será aos que julgam não inclusos nessa categoria? Pronto. Será que estamos sofrendo? Estamos sofrendo? De fato, estamos sofrendo. Mas a Bíblia nos orienta, nesse texto que nós lemos, o seguinte: se você vai sofrer, você tem que escolher como você vai sofrer. Será que você consegue entender isso? O capítulo 4 de Pedro diz assim: se alguns de vós sofrem, que não seja como assassino, que não seja como ladrão, que não seja como criminoso, ou como alguém que se entremete em negócios alheios. Então, a primeira visão do nosso sofrimento está em vivenciar o verdadeiro sofrimento. Porque se alguém está cometendo crimes, é um sofrimento diferente. Se alguém está furtando, é um sofrimento diferente. Se alguém é criminoso, é um sofrimento diferente. E se alguém está se envolvendo em negócios que não é dele, em condições alheias, também é outro tipo de sofrimento. Então, a primeira experiência que nós queremos compartilhar com os irmãos, até para evitar o que nós chamamos de ansiedade e sofrimento, onde tornou-se um processo patológico para desencadear diversas doenças, diversos sinais que está incomodando a ponto de nos medicarmos, é justamente esse. Eu não estou sofrendo fazendo a vontade do Pai. Eu estou sofrendo fazendo a minha vontade. Né? Sabendo que alguns cristãos, eles permaneceram na prática do pecado. Como assim? Como assim? A maioria de nós, nesse tempo, estamos nos envolvendo em coisas alheias, em coisas estranhas. Né? Você vê que hoje o cristão está sofrendo mais ainda por conta de um posicionamento político. Né? Eu preciso realmente tratar desse assunto.
posicionamento político. Será que nós deveríamos ter um posicionamento político a ponto de nos agredirmos nas redes sociais? Será que deveríamos eleger um candidato dizendo que é cristão ou não e fincar a bandeira dele em nossos peitos, corações e sair às ruas defendendo esse ou aquele posicionamento? Essa gama de sofrimento, né, eu não quero dizer que o cristão seja indiferente, né, porque, em princípio, a nossa prática de avaliação feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando existe o conselho em relação à política, ele diz: orai, que exercem o governo sobre vós, para que vocês tenham dias melhores. Não existe uma motivação para irmos às ruas. Será que estamos sofrendo como cristãos, quando estamos saindo às ruas ou tomando tal posicionamento politizado? E trazendo para a igreja um transtorno muito grande, porque política é igual a futebol. Cada um torce para um time de futebol e um para um segmento político. E nunca quem está certo, quem está errado. Nós não vamos encontrar quem está certo, quem está errado, mas a igreja foi chamada para interceder. E às vezes, quando ultrapassamos a barreira da intercessão, é porque não estamos confiando, quem sabe, de forma tranquila na ação do Pai. Pois Ele não gerou o mundo e largou à mercê da sua própria sorte. Tudo o que está acontecendo tem o governo dele. Ainda que eu e você estejamos pensando que Ele abandonou o mundo à sua própria sorte, mas a Bíblia não traz essa declaração. E a proteção do Cristo sobre nós é que o Espírito da verdade estaria conosco todos os dias até a exterminação de todas essas coisas. Então, nós estamos sofrendo. Como deveríamos sofrer? Deveríamos sofrer como cristãos. Estamos sofrendo porque somos seres capazes de recepcionar sensibilidade, sentimento, pensamento. Estamos sofrendo. Quando recepcionamos isso, nós estamos separando onde vamos canalizar o nosso sofrimento. E terceiro, eu tenho visto que nós estamos preocupados com aqueles que ainda não foram agraciados pelo encontro com Cristo. Por que isso? Porque esse texto que nós lemos explica que vai chegar um tempo que o primeiro julgamento vai ser pelos que têm conhecimento. Não é isso? Então, para quem tem conhecimento, a primeira orientação é essa: você está pronto para partir? Você está pronto para o encontro com o seu Deus rumo à eternidade? Se não, o Pai Eterno nos deixou uma preocupação interessante: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, será que eu estou fazendo isso? Porque essa condenação não é uma condenação para exterminar aqueles que não são cristãos. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam ter esse plano de observação. O julgamento vai começar por nós, mas aqueles que não têm conhecimento, como será a vida deles? Então, o que nós deveríamos estar fazendo nesse tempo era cuidando justamente dessas pessoas, para que eles pudessem alcançar a graça do Pai, assim como nós temos alcançado e temos vigiado para que isso não nos destrua. Então, amados, a minha preocupação nesses dias são algumas que eu quero pontuar com vocês. Espero que o seu coração esteja atento a isso. Cristãos ficam doentes. Cristãos morrem. Cristãos ficam doentes fisicamente, patologicamente, emocionalmente, a mente também adoece, espiritualmente muitos até morrem. Então, espiritualmente também nós ficamos enfermos. Espiritualmente também nós fazemos extinguir a graça de Deus sobre nós. Então, isso acontece. Segundo, nós estamos sofrendo porque estamos nos envolvendo naquilo que, quem sabe, não foi a proposta do Filho do Eterno sobre nós. Nós nos politizamos, nós levantamos bandeiras, nós nos envolvemos em negócios alheios, a igreja perdeu o seu rumo, estamos perdidos semelhantes àqueles que nunca ouviram falar da eternidade. Então, a igreja de Cristo está vivendo esse panorama, esse
palco de desentendimento. Vocês observam que eu estou falando sobre esse assunto aqui, mas outros pastores, quem sabe, vão até rebater e dizer que tem um outro posicionamento. Isso é normal. Porque parece que eles estão encontrando na Bíblia um outro evangelho que possam dizer assim, crente não fica doente, por isso possa se expor. Então por que nós estamos sofrendo? Porque estamos dando ouvidos, a fábulas de velhas caducas, como diz a palavra, não ofendendo a melhor idade, isso de forma alguma, mas naquele tempo existiam algumas fábulas que levavam as pessoas a cometerem desatinos espirituais. E diz por isso que muitos estão sendo destruídos. Então precisamos tomar cuidado com isso. Então esse sofrimento, ele está chegando à Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo mudou a sua rota, mudou seu rumo. E eu acredito que esse é o momento de nos denunciarmos, de perguntar assim, o que estamos fazendo. Irmãos, essa denúncia é nossa. A preocupação é nossa. Porque até dentro das nossas igrejas há uma confusão muito grande. As pessoas estão com medo de tudo o que está acontecendo no mundo exterior. Para concluir, eu quero participar com você dos seguintes eventos. Terremotos em diversos lugares, maremotos, tsunamis, ventos de gafanhotos, areia do deserto de Saara, poeira, e alguns crentes levantaram e começaram a publicar em suas lives: fim do mundo, sinais do apocalipse. Irmãos, a Bíblia não diz isso. E se ainda essas coisas acontecerem, não é problema nosso. Não é problema nosso. O meu problema e o seu problema, que está gerando ansiedade e sofrimento, é porque eu não estou cuidando daquilo que me foi doado para cuidar. O Pai Eterno, por meio do seu Filho, nos instruiu um determinado cuidado. E nós parece que esquecemos desse cuidado. Qual deveria ser o meu posicionamento? Ligados à videira, Cristo. Irmãos, quem está ligado à videira vai ter tribulações, vai ter praga de gafanhoto, vai ter tudo isso, mas não vai se abalar, porque ele sabe, com muita convicção, que quem o chamou é poderoso para concluir a obra que começou. Desde que, quando o meu sofrimento não for um sofrimento por algo que ele não canalizou. Ele disse, quando você tiver que sofrer, sofra como cristão, não como alguém que se mete em assuntos alheios. Então todos esses sinais que estão acontecendo aí, que as pessoas estão vendo como novidade, já vem acontecendo há muito tempo. E se eu não cuidar disso, o que é que vai acontecer comigo? Ansiedade, tristezas, doenças mentais. E aí a nossa vida fica mais complicada. Que nesta noite, o meu e o seu coração possa estar ligado no Pai Eterno. E nós não precisamos viver essa gama de processos químicos e elétricos dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, que deveríamos abandonar o que nós chamamos de mediocridade cristã, ou mediocridade religiosa, ou mediocridade espiritual. O nosso contato com o Criador, para alguns, tem sido tão somente um sistema de troca, não de aprendizagem e relacionamento. O Pai Eterno nos chamou para aprendermos dele, nos relacionarmos com ele. Irmãos, olha para você. Se você hoje pudesse, e eu acredito que tem a oportunidade de se olhar no espelho e perguntar o que você está fazendo com a sua vida. Quais são as esperanças que você tem? Amém. Vamos orar. Pai Eterno, Pai de misericórdia, mais uma vez eu te peço a intervenção do Senhor sobre a sua igreja, porque temos visto, Senhor Deus, que nós temos uma preocupação muito grande com política,
com partidarismo, com enriquecimento, com a parcela do mercado que nós vamos dominar. Ou quantos membros tem a nossa igreja, entendendo que nada é nosso. Muitos pastores nessa quarentena foram embora, foram para o seio do Senhor. Muitos missionários já morreram, partiram para o Senhor. E o Senhor está dando oportunidade a nós como igreja da expansão do Evangelho de forma clara. Por isso, faz uma intervenção nas nossas vidas para que acordemos e o nosso julgamento, que cede ao julgamento do mundo, nos acorde com essa sensibilidade de que nós precisamos fazer intervenção nesse mundo por meio da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, é misericordioso. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque a nossa paz está em Ti. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão